Oiê, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Fico feliz que vocês estão aqui. Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal vai entrando, mas enquanto isso a gente já vai agradecendo a Deus, né? Por a gente estar aqui mais um dia, mais um momento que a gente pode falar um pouco da palavra de Deus. Isso é um privilégio tão grande, né? Nos tempos de hoje, a gente poder abrir a nossa Bíblia e poder ler a palavra do Senhor, poder meditar na palavra. E é uma bênção, né? Estudar a palavra de Deus e ouvir Deus falar com a gente. E hoje, quando eu estava estudando esse texto, né, e já tinha lido algumas vezes, hoje a gente vai falar de Esther. Nós estamos falando aqui das mulheres da Bíblia. Hoje já é a terceira sexta-feira. Na primeira sexta-feira a gente falou sobre Ana, sobre a vida de Ana e o quanto ela foi abençoada pelo Senhor, né? E pelas atitudes que ela teve na presença de Deus e como ela teve a sua oração respondida pelo Senhor, como ela foi abençoada. E depois disso ela também demonstrou uma atitude de entrega para o Senhor e como foi maravilhoso a gente aprender com essa mulher, com a palavra de Deus. E na segunda sexta-feira a gente falou sobre Abigail, né, sobre como ela agiu numa situação muito difícil ali com Davi, com seu marido. E foi uma bênção também porque a gente aprendeu muito também com a palavra de Deus e como é bom, né? E hoje nós vamos falar da vida de Esther, Esther, a rainha Esther. A gente vai entender como que ela se tornou rainha, qual que era o propósito ali de Deus na vida de Esther, que eu creio que tinha um propósito muito grande, né? E os personagens bíblicos, eles são assim, a palavra de Deus ela é assim, a palavra de Deus, nunca você vai ler um texto da Bíblia, um trecho, um versículo que está ali na palavra de Deus sem propósito. Ele está ali para nos ensinar alguma coisa, para Deus falar com a gente sempre. Então, a gente sempre aprende com a palavra e cresce com a palavra de Deus. É a maneira como Deus fala com a gente. É uma das maneiras, né, que o Senhor fala com a gente através da palavra dele. E esses personagens bíblicos, não só mulheres, mas tantos personagens que a gente vê na palavra de Deus, como é importante a gente ler e ver como que Deus agia na vida dessas pessoas, né? Desses homens, dessas mulheres, e como que era o trabalhar de Deus com eles. E a gente pode aprender não só com os acertos deles, né? Mas também em algumas situações eles erraram, claro. Pronto, desculpa, travou um pouquinho aqui. Então, em algumas situações eles também erraram, né? Também falharam, mas que a gente possa também aprender com os erros deles também, mas principalmente com os acertos, né? Como eles conduziram a vida deles e como acertaram. E a gente sempre fala que isso é o mais importante da palavra de Deus, é a gente ler a palavra, entender, pedir orientação de Deus e trazer aquilo para a nossa vida, para uma aplicação prática na nossa vida. Como que aquela palavra, aquilo que Deus está falando, pode transformar a minha vida e a sua vida. Como que aquilo pode nos fazer melhor como servos do Senhor, né? Nós que somos mulheres, como que a gente pode aprender com a palavra e a palavra de Deus nos transformar como mulher, como esposa, como mãe, né? E os homens também no seu papel de marido, de pai de família, como que a palavra de Deus nos transforma. E é maravilhoso. E o livro de Esther, a gente vê que a Bíblia ela só tem 2 livros que tem o nome que leva o nome de uma mulher, né? É o livro de Ruth e o livro de Esther. E então daí a gente já vê a importância desse livro e a importância que a história de Esther teve principalmente para o povo judeu, o povo de Deus, a importância que ela teve na história do povo judeu, e nós vamos entender melhor. Esse livro de Esther, alguns estudiosos aí da Bíblia falam, mas esse livro, ele conta uma história, ele narra a história da rainha Esther, do rei Assuero, ou rei Xerxes, mas o nome de Deus não aparece nenhuma vez nesse livro, mas
com certeza, se você ainda não leu esse livro, e quando você lê, são só 10 capítulos, então você lê rapidinho, você vai perceber a presença de Deus nesse livro. É um livro muito espiritual, que mais uma vez ele mostra a fidelidade de Deus, como o Senhor ele é cuidadoso com o seu povo, como o Senhor ele é misericordioso, como que ele demonstra, né, como que ele age na vida do seu povo. E nós sabemos que os judeus é o povo de Deus, né? Desde quando o Senhor Deus, lá no comecinho, no livro de Gênesis, ele fez uma aliança com Abraão, né? E a aliança é perpétua, ou seja, ela é eterna, né? O que diz a palavra de Deus. Desde quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele tem cumprido a sua promessa, né? O Senhor, ele tem cumprido aquilo que ele falou. E quando Deus faz aliança com alguém, o Senhor, ele é fiel e ele cumpre. E ele é um Deus que faz aliança com o seu povo. E a gente vê nesse livro, assim, o agir de Deus maravilhoso, o tempo todo, né? Como que Deus faz com que as coisas aconteçam. E a gente não pode acreditar só em coincidência, né? Isso não é coincidência, mas é o agir de Deus. E a gente vai ver como que foi o agir de Deus na vida de Esther. Como que o Senhor tinha um plano e um propósito na vida dela, para que ela fosse usada, né? Para que ela fosse usada por ele ali onde Deus ia colocar ela. E Deus colocou ela num lugar que era humanamente, né, impossível ela estar. Porque quando a gente olha para a vida de Esther, Esther ela era judia, uma moça judia. Ela era órfã de pai e mãe, então ela foi criada por um homem judeu também, que era primo dela, e o nome dele era Mardoqueu. E depois que os pais dela morreram, ele cuidou dela como um pai mesmo, né? E eles moravam num lugar, numa província chamada Suzã. E naquela época existia um rei, que era o rei Assuero, ou o rei Xerxes, né? E ele reinava sobre todo um império, que se chamava Império Persa. E esse império não era um reinado, ele não tinha um reinado pequeno, ele reinava sobre muitas províncias, que era como a gente pode comparar hoje talvez um país e seus estados, né? E então ele era um rei muito importante, e naquela época era tudo, o rei ele imperava, ele falava e as coisas aconteciam do jeito que ele falava. E se a pessoa talvez entrasse na presença dele ou fizesse algo que não agradava o rei, a pessoa já era condenada à morte e ali já não tinha mais chance para ela. Então era ele quem tinha a palavra final, né? E eu digo que Esther ela se tornou rainha, né, desse império, e humanamente era impossível ela estar ali, né, reinando, sendo a rainha ali, porque ela era uma moça judia, simples, mas Deus a colocou ali porque era necessário, né, que ela tivesse naquela posição. E como que ela chegou a ser rainha, né? O que aconteceu foi que existia uma rainha que se chamava Vasti, e como a gente falou lá no reinado, o rei, se ele não se agradava de alguma coisa, a pessoa sofria consequências, né? E com essa rainha teve um grande banquete lá no reinado, no palácio, e o rei ele mandou chamar a rainha Vasti até a presença dele, e ela não foi. E ele ficou indignado com aquilo, ficou contrariado, e então ela foi deposta como rainha, ele tirou ela, né? Ela perdeu o direito de ser rainha. E então os conselheiros dele falaram, rei, aconselharam ele, né? Escolhe uma nova rainha. E então eles deram a ideia, passa por toda a província e vai chamando as moças, né, virgens, as moças belas, que nós vamos trazê-las aqui, e o rei vai escolher a que mais te agradar. E então foi isso que aconteceu. Os servos do rei foram pegando essas moças e trazendo até a presença do rei,
e até o momento em que o rei se agradou de Esther e ela virou a rainha, né? Deus colocou ela nessa posição, ela se torna rainha no capítulo 2. Eu não tinha lido nenhum texto ainda, porque a gente vai, se você tiver com a sua Bíblia, quiser acompanhar ou anotar e depois ler, né? Leia o livro depois para você conferir toda a história, todos os detalhes, né? E no livro de Esther, no capítulo 2, verso 17 e 18, a gente vê esse momento em que Esther ela se torna rainha. A palavra de Deus diz assim, ó: ora, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação, mais do que as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então deu o rei um grande banquete em honra de Esther a todos os seus príncipes e aos seus servos, proclamou feriado por todas as províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Então aqui a gente vê o momento em que a Esther se tornou rainha e passou definitivamente a morar lá no palácio. E aí a gente começa depois, quando nós vemos toda a história até o final, a gente começa a ver que as coisas vão acontecendo com um propósito, né? Com um propósito de Deus. Existia um propósito ela estar ali, ela ser rainha, Deus ter colocado ela naquela posição. Não foi por acaso. Então, isso já nos traz uma primeira lição para a nossa vida, né? Que quando Deus ele nos coloca em algum lugar, em alguma situação, né? Quando Deus te leva para um determinado lugar, né? Quando você realmente é guiado por Deus e ama o Senhor e Deus te coloca em algum lugar, é porque existe propósito, existe um plano maior de Deus para você tá ali, né? Naquele lugar. Ou Deus ele quer usar você onde você está, né? É isso que a gente sempre tem no coração, assim, que Deus ele faz as coisas sempre com propósito, com propósitos definidos para a sua obra, né? Para que o seu reino se estabeleça, para que Deus possa usar a sua vida. E o que Deus precisa achar em nós, né? Em mim, em você, são pessoas disponíveis, né? Pessoas que sabem quem são e por que estão ali e se deixam ser usadas por Deus. E a gente vê que na vida da Esther foi assim, né? Deus colocou ela num determinado lugar porque existia um propósito para ela estar ali. E depois disso que ela se tornou rainha, existia ali no reinado um homem chamado Amã. Esse homem, ele era um líder político ali, era da confiança do rei. Mas esse homem, ele tinha uma coisa que acontecia com ele, ele não suportava o povo judeu, né? Até hoje a gente não entende por que são coisas espirituais mesmo, por que o povo judeu, em tantas situações aí ao longo da história, eles foram realmente um povo que sofreu demais, né? Por muitas vezes eles serem odiados só por serem judeus, só pelo fato de ser o povo judeu. E esse homem, ele odiava o povo judeu, ele era um líder, né, como a gente falou, político ali, então as pessoas se prostravam diante dele, adoravam ele. Mas esse primo de Esther, o Mardoqueu, ele era fiel a Deus e ele não adorava, ele não se prostrava. E isso deixava esse homem mais irritado ainda, mais nervoso, né, e além dele já odiar o povo judeu, ele odiava Mardoqueu, era um ódio sem razão, mas ele existia. E com a gente, sabe, também é assim, nós temos um inimigo. E ali na vida de Mardoqueu, do povo judeu, o inimigo era Amã, né? É um inimigo que eles podiam ver, né? Que eles podiam conhecer e saber que ele estava ali, que ele era inimigo e que ele batalhava contra eles a ponto de induzir o rei, né? Esse Amã, ele
ele foi até a presença do rei Assuero e falou: olha, existe um povo, né, que eles não são como nós. Eles têm outras culturas, eles têm outras crenças, e esse povo precisa ser destruído, esse povo precisa ser morto, eles têm que ser exterminados. E ali ele induziu o rei, e o rei falou: olha, faça como você achar que deve fazer com esse povo. Porque a Esther era judia, estava lá no palácio como rainha, mas ela não tinha revelado que ela era uma moça judia. Ela não tinha revelado quem ela era até por conselho mesmo do primo dela, do Mardoqueu, que falou: olha, não revela quem você é, porque senão podem te fazer mal. E então ela não falou. E ele disse assim: olha, faz conforme você acha. O rei falou para Amã. E então Amã falou: ó, rei, assina um decreto para matar todo esse povo judeu, exterminar homens, mulheres, crianças. E então o rei fez esse decreto, né, de que na data tal todos os judeus seriam mortos, exterminados. Então, como a gente estava falando aqui, ali eles tinham os judeus, eles tinham um inimigo real que eles podiam ver, que era esse Amã. E nós temos também um inimigo que é o inimigo da nossa alma. A palavra de Deus diz assim que ele luta, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. E isso é todos os dias, 24 horas por dia. A gente não consegue enxergar, né? Mas espiritualmente falando, ele age contra nós. Mas nós somos guardados por Deus, né? Protegidos, guardados pelo poderoso sangue de Jesus. Mas existe uma batalha que ela tem que ser travada todo dia. A gente não pode se distrair e esquecer que nós temos esse inimigo. A gente não pode muitas vezes se distrair com as coisas da vida, com esse mundo que é material. Isso é muito natural que aconteça comigo e com você, porque a gente vive num mundo que é material, que a gente enxerga as coisas, né? Eu tô falando aqui com você, você tá me vendo, eu sei as pessoas que estão aqui. Então a gente consegue ver, pegar, e o inimigo a gente não vê, né? Mas as coisas espirituais, elas são assim, a gente só pode entender espiritualmente. Então, nós não podemos nunca nos esquecer disso, né? Que existe um inimigo que batalha todos os dias contra nós. E ele veio também para destruir, para matar, para roubar aquilo que você tem, aquilo que Deus com amor, né, conquistou, aquilo que Jesus conquistou numa cruz por mim, por você. O inimigo das nossas almas, ele vem para destruir, para roubar isso de nós, né? E é assim que ele trabalha. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente acha que aquilo são coisas naturais, que é coisa da vida, que é coisa do dia a dia. E não são, muitas coisas são espirituais. Então, a batalha é espiritual e a gente tem que lutar com as armas certas. E aqui, a gente vai aprender também com a vida de Esther, como que ela batalhou, né? Qual foi a postura que ela teve quando ela soube dessa situação, desse decreto. Quando o decreto foi lançado, e aí foi enviado para todas as províncias, né? Foi mandado para os líderes das províncias, para os governadores. O povo se desesperou, né? O povo judeu se desesperou porque eles estavam com um dia, né? Com um dia marcado para morrer. Homens, mulheres, crianças, eles seriam exterminados. E então a palavra de Deus diz assim que houve muito choro, muito pranto, muito lamento. E então esse Mardoqueu, que é o primo de Esther, ele vai até o palácio. A gente vê a partir do capítulo 4 do livro de Esther, que ele vai até lá vestido de pano de saco, de cinzas, e isso representava que ele estava em grande aflição. Isso era um costume, né, do povo judeu, quando eles estavam num momento de muita aflição, de luto, quando eles estavam sofrendo, eles colocavam essas roupas que era feita de pano de saco, pano grosseiro, para representar aquilo que eles estavam sentindo. E eles pegavam as cinzas, passavam no rosto e lamentavam e choravam, né?
E foi assim que Mardoqueu foi até a porta do palácio. E quando ele chegou ali, ele não podia entrar no palácio e falar com Esther, né? Ele não tinha esse acesso. E então ele manda um recado, né? Ela fica sabendo do que está acontecendo. E veja qual que é a primeira atitude de Esther. Quando falam tudo para ela, olha, tem um decreto, o rei lançou e todos vão ser mortos. Né? A gente vê lá no capítulo 4, glória a Deus, a partir do verso 11, ela mandou dizer para Mordecai, ela falou assim, olha, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. Então, quando ela soube disso do decreto, que ela percebeu que ela estava numa situação que Mardoqueu estava pedindo por socorro, por ajuda para ela, provavelmente ela sentiu medo. Ela falou, quem sou eu? O que eu vou poder fazer? Se uma pessoa vai na presença do rei sem ser chamado, a sentença dela é a morte, né? Eu tô há um mês já e não fui chamada ainda pelo rei, porque era assim, né? O rei chamava, ela era rainha, mas ela não estava o tempo todo com ele, era só quando ele chamava. E ela falou, já faz um mês que ele não me chama, e como é que eu vou chegar na presença do rei sem ser chamada? Eu vou morrer. E ela fala isso para Mardoqueu. E aí veja como que esse homem, na sabedoria dele, no versículo 13, ele fala, o mensageiro vai lá, que era um camareiro, um empregado de Esther, vai lá e fala isso para Mardoqueu, olha, a rainha Esther disse isso. E então ele dá uma resposta, fala, passa esse recado para ela. Aí ele diz assim, não imagines que por estares no palácio, tu somente escapará entre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então o que ele estava falando aqui para Esther? Esther, você foi colocada aí, será que não foi por isso que você foi colocada aí onde você está na sua posição? Olha para você, enxerga quem você é. Se você está aí, é porque tem um propósito, né? E ele disse assim, não acha que só porque você está aí no palácio, você também não vai ser morta, porque não esquece quem você é. Você é judia como nós. E então ele estava alertando, ele deu um alerta para ela e que fez com que ela despertasse, né? Realmente, assim, a gente vê que depois Esther se posiciona, ela olha para ela e ela entende, né? Como se realmente Deus estivesse abrindo a visão dela e ela entendesse a posição que ela estava, quem ela era e qual era a responsabilidade dela. De falar, eu estou aqui, eu sou a rainha, eu estou nesse lugar, mas eu sou judia também como eles, eu sou povo de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a partir do verso 16, a gente vê que ela toma uma atitude de coragem, né? Mas uma atitude de coragem sem ter ego, sem pensar assim, eu sou a rainha, eu vou poder resolver, eu vou conseguir ter acesso ao rei e vou resolver todo esse problema, toda essa situação, eu vou poder ajudar o povo. Não, ela se posiciona entendendo quem ela é, a responsabilidade dela, tem um ato de coragem, mas um ato de coragem cheio de sabedoria, né? A gente vai ver no verso 16, é um ato de coragem, mas demonstrando uma dependência de Deus. Então ela teve uma atitude de coragem, mas não sou eu que estou fazendo, né? Ela teve um ato de coragem, mas confiando em Deus, né? No Deus que ela servia. E no verso 16 diz assim, ela manda o mensageiro então voltar para Mordecai e falar, então vai, reúne todos os judeus e peçam para que eles jejuem por mim, que eles não comam e nem bebam nada por 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas moças aqui também jejuaremos.
depois disso eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E então ela falou assim, e se perecer, pereci. Em algumas outras traduções diz assim, se eu morri e se eu morrer, morrerei. Morri. Então ela já não estava se importando, ela falou, eu estou aqui, eu vou lutar, né, por esse povo, eu vou fazer alguma coisa. Então ela convoca esse jejum. Por isso que eu digo que ela teve uma atitude de coragem, mas uma coragem fundamentada na confiança em Deus. Porque ela falou, eu não vou com as minhas forças, né, com o meu título de rainha até a presença do rei, porque eu sei que eu não vou conseguir nada, eu vou talvez ser morta, né? Mas não, ela falou assim, chama o povo, reúne, né? Faz um jejum de 3 dias, não comam nada, não bebam nada, orem por mim, jejuem em meu favor, para que eu tenha vitória, né, nisso que eu vou fazer. Ela não, acho que ela nem sabia o que fazer ainda, que estratégia usar, como falar com o rei, ela não sabia, mas ela convocou esse jejum. Por isso que nós falamos como que ela teve um conhecimento de Deus, né, espiritual, do que ela tinha, de como ela devia vencer aquela guerra, como ela devia batalhar, né, e batalhar espiritualmente. Aquilo que a gente estava falando, né, do inimigo das nossas almas, de causas impossíveis que nós temos, né, no caso aqui da vida de Esther e dessa situação que ela estava numa causa impossível. Como que ela impediu um extermínio como esse do povo? Como que ela ia falar com o rei, enfrentar toda aquela situação? Mas era impossível, né? Mas ela buscou da maneira certa. Ela falou, põe o povo para jejuar, para eles clamarem por mim, para jejuarem por mim, para que eu possa ser abençoada e ter vitória nisso. E na nossa vida é assim mesmo, não existe nada que não seja transformado se a gente não acreditar no poder da oração, do jejum, né? O próprio Senhor Jesus falou em um momento que existem alguns tipos de demônios, né? Que eles só saem com jejum, né? Que eles só saem com oração. Então, existem algumas coisas que nós precisamos jejuar. Nós, como mulheres de Deus, a gente precisa jejuar, né? Homens de Deus, jejuar, buscar isso em Deus, não desistir, orar e jejuar, orar e jejuar. E essa foi a primeira, então, uma primeira atitude que ela teve foi de reconhecer quem ela era, né? A posição que ela estava e por que Deus tinha colocado ela ali, que ela poderia ser usada por Deus. A segunda coisa foi que ela teve muita coragem, né? Teve essa atitude de chamar o povo para um jejum e de se colocar na posição, de chamar para ela a responsabilidade que ela tinha ali naquela situação. E então a gente vê que a palavra de Deus depois mostra que após esses 3 dias de jejum, então ela vai até o pátio e ela passeia ali no pátio, e aí veja como o jejum já deu resultado. No começo aqui do capítulo, ela fala que o rei já não chamava ela há mais de há um mês, então ela não tinha contato com ele, né? Não estava tendo contato com ele. E aí depois desse jejum, ela faz um passeio ali no pátio e ele vê ela e chama. E aí ela fala com ele e ele fala, olha, o que você pedir, fala o que você quer, fala para ela, até a metade do reino eu te dou. Então ele já estava assim, você vê que já estava numa situação bem diferente, depois desse jejum. E aí ela fala, não, eu queria um banquete com você e com o rei, se for do agrado do rei, um banquete com o rei e com Amã, que era o inimigo. E então ele fala, marca o banquete e esse Amã ele vem. E aí depois disso eles têm o banquete lá, mas olha como ela age, né? A terceira coisa que ela faz, ela age com sabedoria e com paciência. Ela já não chega no banquete falando quem ela é, eu sou Esther, eu tenho um pedido para o rei, né? Para que esse decreto seja invalidado e o povo judeu não morra. Ela já não chega fazendo isso. Acontece ali o banquete e esse Amã vai embora. E depois tem um segundo banquete, e aí é no segundo banquete que ela revela, né, quem ela é.
de verdade. Você pode depois ler com detalhes. Aqui a gente não tem tempo para falar todos os detalhes aqui de como foi, mas olha, nos capítulos você vai ler em casa, uma história que você vai perceber como que Deus trabalhou assim de uma forma tão maravilhosa. E aí depois, o segundo banquete, ela revela, né, quem ela é, e ela pede ao rei, ela suplica, né, para que ele deixe o povo, né, para que... E ela fala que ela é... E ele fala, mas quem é essa pessoa que está tentando contra o seu povo? Né? E aí ela fala que é o Amã, e o Amã acaba sendo morto numa forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, que é o primo de Esther, né, judeu. Então Deus, ele dá a vitória mais uma vez para o povo judeu. E eles festejam, eles se alegram, porque depois que ela faz o pedido ao rei, o rei concede, ele faz um novo decreto, livrando o povo, né, desse extermínio, dessa morte. E o povo é honrado, né? Mardoqueu é honrado, ela é honrado, o povo judeu é honrado. Então Deus, ele deu mais uma vez a vitória para o seu povo, né? Que é o povo de Deus. E a gente olha para essa história de Esther, e mais uma vez a gente traz isso para a nossa vida, de falar assim, hoje eu não sou judeu, eu não sou judia, mas eu sou filho de Deus, né? Eu sou o povo de Deus, eu sou aquele que foi comprado, né? Que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, né? E Jesus, ele veio para nós, né? Jesus, ele veio, nos resgatou, ele nos comprou. E hoje a palavra de Deus diz assim lá no Evangelho de João, que aqueles que creem no Senhor Jesus, né, eles têm o poder hoje de serem feitos filhos de Deus. E eu e você hoje, nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus também, nós somos filhos do Senhor, nós somos amados de Deus. Então, mais uma vez, a gente aprende com a palavra de Deus que Deus, ele tem promessa para nós. Ele tem promessa de bênção, ele tem promessa de vitória para o seu povo, desde que nós sejamos fiéis a ele, né? O Senhor, ele só pede de nós fidelidade, né? Fidelidade à sua palavra, obediência à sua palavra. E aí aquilo que ele prometeu para mim, aquilo que ele prometeu para você, aquilo que ele tem reservado para nós, desde que nós sejamos fiéis, desde que a gente viva uma vida de obediência ao Senhor, ele vai cumprir todas as promessas na nossa vida, ele vai nos dar a vitória, né? Ele vai agir na nossa vida como nós precisamos. Você vê que nessa história, né, na vida de Esther e na vida do povo judeu aqui, tudo cooperou para que eles, para o bem deles, né? Deus os livrou, e sempre foi assim com o povo, né? Sempre foi assim. Deus, quando foi necessário corrigir o povo, ele corrigiu, né? Quando foi necessário agir com justiça, né? Deus agiu com justiça com o povo, né? Deus ensinou, Deus corrigiu, e também assim com a gente. Quando é necessário, Deus, ele fala, Deus, ele ensina, ele corrige, né? Ele traz de volta, filho, não é esse o caminho, mostra, nos coloca na direção que a gente precisa. Deus, ele age assim, né? Mas, e assim sempre foi com o povo de Israel, sempre foi com o povo de Deus. Deus, ele sempre agiu com misericórdia, acima de tudo, com fidelidade com o seu povo, com fidelidade à promessa que ele tinha, né? Que ele tem ainda, que é uma aliança perpétua. Então, com a gente também é assim, né? Deus, ele dá sempre a oportunidade para nós. Ele sempre dá chance para que a gente faça diferente, para que a gente obedeça, para que a gente esteja na presença de Deus, realmente conhecendo o Deus que nós servimos, né? Conhecendo a Deus e sabendo que todas as coisas que ele faz, né? O lugar que ele nos coloca, é para que a gente se posicione como servos de Deus. A gente está vivendo, nós não estamos nos tempos como esse, dessa história que nós contamos, mas nós estamos vivendo tempos que são muito difíceis também.
e que vai chegar um momento em que os cristãos, talvez nós vamos ser perseguidos como esse povo foi, né? Talvez a gente tenha que enfrentar algumas... parece uma coisa que a gente sente aquele medo, aquela coisa, ou talvez não, isso nunca vai acontecer. Mas nós temos que estar preparados e saber que Deus é com o seu povo. Né? Deus, ele está conosco, ele está com você. Né? Os filhos da promessa, Romanos 9, capítulo 8, diz assim, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Somos nós, filhos da promessa. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar rapidinho só para a gente encerrar, tá bom? Que você leia depois na sua casa, tá bom? O livro de Esther, você vai ser abençoado com certeza. E vai ver detalhes melhores dessa história, tá bom? Dessa mulher abençoada aqui. Que Deus abençoe. Obrigada por ter ficado aqui, ter nos ouvido. Que Deus abençoe sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, eu te agradeço por cada um que esteve aqui esse tempo, Senhor, que ouviu a sua mensagem, que ouviu a sua palavra, Senhor, obrigada. Meu Deus, obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sempre, de alguma maneira, o Senhor mostra para nós quem o Senhor é, o Deus maravilhoso que o Senhor é, como o Senhor tem misericórdia do seu povo e como o Senhor tem um cuidado todo especial com o seu povo, como que o Senhor nos livra, Pai, nos livra de tantas coisas que muitas vezes, Senhor, nós nem somos capazes de imaginar, Senhor, mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Não existem palavras, Senhor, para nós agradecermos a tua bondade, Senhor, a tua grandeza e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Meu Pai, eu quero te agradecer por cada um nesta noite, Senhor, cada mulher, cada um, Senhor, que ouviu essa mensagem. Abençoa os lares, Senhor, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, para que o teu nome seja sempre exaltado, Senhor, para que o teu nome seja sempre glorificado em nós e através de nós. Senhor, que o Senhor nos mostre todos os dias, Senhor, quem nós somos, Senhor, quem nós somos em Ti, não a nossa importância, Senhor, porque quem somos nós, Pai? Mas a força e a importância que nós temos, Senhor, e o poder que nós temos, Pai, por causa do Senhor. Porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque nós somos teus servos, nós somos teus filhos, Senhor. Pai, nós somos teus amigos, como o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que o Senhor nos chama de amigos. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse grande amor derramado sobre nós, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, abençoa cada lar, cada família, Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, neste momento, angustiado, entristecido, aflito, Senhor, sem saber como agir, Senhor, como caminhar, meu Deus, dá a direção, Senhor, dá o consolo, dá o conforto, dá a solução, Senhor, para cada problema, dá a solução para cada necessidade dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a lutar com as armas certas. Nos ajuda, Senhor, a combater o inimigo certo. Pai, nos fortalece, Senhor, através do jejum, da oração, da leitura da Tua palavra. E que nós possamos ser cristãos e servos do Senhor a cada dia, Senhor, mais maduros, prontos para a batalha. Prontos, Senhor, para enfrentar qualquer situação, meu Deus. Nos fortalece, Senhor. Pai, acrescenta-nos a fé a cada dia. É o que eu te peço, Senhor. Te agradeço, meu Deus, no nome santo de Jesus, que a tua graça e misericórdia esteja sobre nós todos os dias, Senhor, da nossa vida. Que Deus te abençoe muito, que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa, no seu lar, para quem não vai trabalhar amanhã, nem domingo, um bom final de semana, que Deus abençoe muito. Não esqueça de separar sempre um tempinho aí para você orar, para você ler um pouco da palavra, porque é a palavra que vai te fortalecer, né? No dia mau, naquele dia que você estiver precisando de uma resposta, naquele dia que você estiver sem saber o que fazer, como agir, né? Só existe um que pode te dar direção, e esse é o Senhor. E Ele fala de várias formas, né? Ele fala pela palavra, Ele fala no seu coração, Ele fala através de uma oração,
mas a palavra de Deus é a voz direta de Deus para você. Aqui na palavra de Deus você vai encontrar respostas, né? Você vai encontrar fortalecimento, consolo, e isso não tem nada mais precioso do que isso, de você poder meditar na palavra do Senhor para você. Então faça sempre isso, né? Todos os dias leia um pouquinho da Bíblia, ainda que você fale, mas eu às vezes não consigo entender. Com certeza você tem alguém, né, que você possa perguntar, que você possa, olha, eu não entendi direito esse texto, né? Fala com seu pastor, com alguém que certamente você vai ser abençoado sempre com a palavra. Que Deus abençoe. Um beijo a todos, fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe. Até sexta-feira que vem, hein? Tem mais uma. Deus abençoe.